tocar e fazem os seus malabares, não contra aqueles que são técnicos. Eu acho que nós devemos buscar a perfeição, porque a palavra do Senhor nos ensina isso em Salmo 32, que nós devemos tanger com toda a arte diante do Cordeiro de Deus. Mas eu quero dizer que para muitos o louvor é só uma demonstração de uma música, de uma canção, e não se enxergam o que está acontecendo quando a igreja adora a Deus. Quando nós celebramos ao Senhor, você precisa abrir os olhos espirituais para entender que quando você abre a sua boca para cantar, quando você levanta as suas mãos para adorar, quando você se gesticula e expressa uma nova dança, o Senhor é entronizado no meio da igreja. Esta é a verdade espiritual. Já estamos condicionados a louvar a Deus. Eu vim de um lugar onde você cantava 2 músicas de pé, 2 músicas sentado. Esse é o louvor. O louvor era um cantar de algumas músicas que não tocavam nem o coração do homem. Será que tocava o coração de Deus? Nós queremos tocar o coração de Deus, igreja. Esse é o propósito do louvor. Além de deixarmos de lidar corretamente com o louvor, muitas vezes nós tratamos o louvor levianamente, porque não temos conhecimento, porque entramos na rotina da igreja. Eu quero dizer para você que se o sacerdócio, o trono de adoração, o tabernáculo de Davi não for restaurado na sua vida, você não terá intimidade com Deus eterno. Porque a intimidade é quando você entra pelas portas da adoração e se encontra com o Pai de toda a glória. Esta é a intimidade. Louvor não é um entretenimento para distrair a igreja enquanto os atrasados chegam. Isso não é louvor para dar um tempinho para aqueles que se enrolam nas suas programações, não chegam no horário. Louvor não é o momento para descontrair ou relaxar, porque você chegou agitado e acabou de voltar, ou acabou de assistir o primeiro tempo do jogo, ou ficou assistindo o seu Faustão, ou ficou lá entretido com um bom almoço, ou acompanhando a sua família. O louvor não é um momento de relaxamento, nem preparativo para a palavra. As pessoas pensam às vezes que o louvor é para criar um ambiente para a palavra fluir. Vou te falar, o louvor já é a palavra fluindo. O louvor já é a palavra sendo transmitida. É onde você pode ministrar, igreja. Quando eu estou pregando, você só está recebendo. Mas quando você adora a Deus, você que está liberando vozes ao Senhor para entronizar Ele. E o diabo tem calado a nossa voz. O diabo tem segurado o que Deus quer fazer no nosso meio. Ouça-me. Nós estamos lidando às vezes com louvor de uma maneira tão natural, e deixamos de perceber o ambiente espiritual que você e eu estamos envolvidos. Fala aleluia. Louvar a Deus e adorar ao Senhor é edificar uma casa para Deus. Salmos 22, verso 3. Se puder projetar, seria melhor. Põe alguém para projetar para mim. Eu vou ler para você. Se você puder abrir, não sei se você consegue ler nessa penumbra aí. Eu acho que consegue, sim ou não? Eu não sei, senão eu mando abrir a luz. Mas aqui fica o foco em mim. Você presta atenção. Acho que o irmão pode projetar para a gente lá, Salmo 22, verso 3. Isso só vai ser possível, acho que com o computador do Renan aí. Mas diz assim: porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Pera, alô. Aonde ele habita? No meio dos louvores de Israel. Sabe aonde Deus habita? No meio dos louvores. Você consegue compreender o que é isso? Deus vem fazer morada no nosso meio quando nós adoramos a Ele. Quando você adora o Senhor, Ele passa a morar em vós. Ele vem habitar em você. É por isso que o diabo tenta calar a tua boca, porque ele quer fazer que você não seja a habitação de Deus. Existe um princípio: o diabo
não consegue entrar no meio da adoração, porque no meio da adoração só há um trono sendo edificado, e ele já está ocupado pelo nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Você crê nisso? Você consegue discernir isso? É verdade que Deus já habita em você, já habita em mim. Nós não precisamos fazer nada para Ele morar dentro de nós. Mas quando nós adoramos a Deus, Ele manifesta a habitação. Ele sai e se levanta do seu trono para passear em nosso meio. Você consegue discernir isso? Você precisa ter visão celestial. Lúcifer, Satanás, antes de se rebelar contra Deus, era um querubim da guarda, mais belo e formoso que já houve, sábio. E nele foram feitos os instrumentos, tambores, instrumentos de corda, foram nele criados. E quando subiu no coração dele a inveja, a vontade de ser igual a Deus, estabeleceu seu trono acima de Deus, em Ezequiel 28, Isaías 14 diz sobre isso. Ele foi precipitado na terra, porque entrou a iniquidade no seu coração, e com ele, eu creio, diz não a Bíblia, mas eu acredito que se foram os instrumentos do céu, e o som sumiu, e só houveram então as vozes dos anjos, que lá em Isaías você contempla dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, os céus e a terra estão cheios da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos universos, os céus e a terra está cheio da sua glória. E os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor do universo, os céus e a terra está cheio da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos universos, os céus e a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor do universo, os céus e a terra estão cheios da sua glória. E o som sumiu, só haviam vozes. Mas nós, que fomos feitos à semelhança do Altíssimo, podemos nos unir a anjos para tocarmos e cantarmos a uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor do universo, os céus e a terra está cheia da sua glória. É uma conexão espiritual, porque a música agrada ao Pai. Porque você compreenda ou não, a música ela tem um poder sobrenatural. Você precisa discernir isso, para não cair na tolice de calar a tua boca, enquanto os céus aguardam se unir a você para adorar a Deus. Fala aleluia. A maior revelação que alguém pode ter é que Deus reside nele. É isso que nos enche, essa revelação de que Deus veio habitar dentro de nós, no meio de nós. Fala no meio de nós. Por isso que muitas vezes nós podemos compreender e ver que o povo perdeu o propósito e o sentido para adorar a Deus. Se tornaram frios, apáticos. As celebrações perderam o mover do Senhor. Você tem noção o que era habitar no tabernáculo para levar a nossa oferta? Nós vamos tirar a oferta aqui. Mas vocês acham que o povo ia calado diante do sacerdote para ali entregar a tua oferta? Você acha que dentro do tabernáculo não se ouvia barulho, não tinha som? Quando Davi trouxe a arca de volta para sua casa, nós já compartilhamos isso, a cada 6 passos ele sacrificava bois e novilhos ao Senhor, e ele dançava e pulava alegre, celebrando a Deus. Havia som, havia música, havia canções, havia dança, havia uma celebração. Era difícil uma festa não ter dança, é difícil uma canção não ver dança. Quando o povo cantava ao Senhor,
celebrando a saída do exército, do deserto do Egito, vencendo os inimigos nas suas batalhas, eles cantavam. Ali estava envolvida a dança, a expressão completa. Uma igreja sarada, uma igreja livre, ela não sentia dificuldade de liberar as suas danças, as suas canções ao Senhor. E existem barreiras que nos impedem isso. Rapidamente, uma das barreiras poderosas que nos deixam sem palavras diante de Deus, nos sentimos pesados, não conseguimos falar com Deus. Qual é? Fala, igreja. O que é que te impede de ter um relacionamento com Deus? O que te impede de não abrir abrir a tua boca e você falar com o Senhor? Diz para mim. Fala. Não é possível que você não sabe. Pode falar. Alô. É o pecado, irmão. Quando você apronta, você não consegue olhar nos olhos de Deus. Não é assim quando você fala com o irmão? Quem está em dívida com o irmão não consegue olhar nos olhos dele. Quem está devendo algo, quem está mal porque aprontou, porque escorregou, porque não fez, ou porque falou demais, ou porque ficou com criancice e falou demais, ele não consegue olhar nos olhos do seu irmão, não consegue encarar. É assim com Deus. Quando nós pecamos, nós nos sentimos abatidos. E Isaías 59 verso 2, cadê aí? Põe para mim. Isaías 59 verso 2 diz assim: mas... dá para projetar aí, mano? Não dá? Ouça-me então. Abra aí se você puder. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Sabe por que a dificuldade às vezes de adorar a Deus? Porque nós andamos num caminho de pecado. E vou te falar, quem é que não peca no nosso meio? Quem é que não dá um escorregão de vez em quando? Quem é que não dá um deslize? Todos nós que estamos vivos e vivemos lutando e militando contra a carne, contra a alma. Olha, eu tenho visto tanta infantilidade no meio do povo de Deus, tenho visto tanta imaturidade, tenho olhado tanta resposta medíocre de gente fraca, de gente que parece que tem 10 anos de idade, que deveria voltar para o maternal, para o primário, para aprender primeiro, abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. E essas pessoas muitas vezes trocam a presença de Deus por causa das suas próprias vontades, e são tão chulas, tão medíocres, tão mesquinhas, coisas tão bobas, te impedem de ter um relacionamento com o Pai de toda a terra, que nele está o poder de mudar a tua história. Por causa de bobeira, de tolice, temos trocado a glória de Deus por causa da nossa glória, porque eu quero glória para mim, porque eu quero ser reconhecido, porque eu quero que façam a minha vontade, porque eu não abro mão. E aí a glória se vai. Fala, Icabode, fala, a glória se foi. Você sabe o que é isso? É uma expressão de quando se foi a glória de Deus da vida de um certo homem. Ele falou, Icabode, a glória se foi. Se nós não conseguimos viver uma vida perfeita diante de Deus, então como que nós vamos conseguir fluir no louvor? Porque se somos falhos, pastor, você disse que nós erramos, e nós erramos mesmo. Não tente se enganar. Porque então, como nós vamos conseguir ter uma vida diante do Cordeiro para celebrar e ser tocado por Ele e tocar a vida dele? Através de uma vida de confissão e arrependimento. Salmo 34 verso 18 diz: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva os oprimidos, espírito oprimido. Sabe o que quer dizer isso? Você que tem um coração quebrantado diante de Deus, arrependido, um coração entregue ao Senhor, um coração que abre mão da sua vontade, falando, Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, mas eu sou nascido de novo, o teu Espírito habita em mim, e se o Senhor morreu naquela cruz pelos meus pecados, esse pecado também está apagado em nome de Jesus. É uma vida de arrependimento. Mas sabe onde é que você encontra arrependimento? Quando você se depara com você.
quando você olha para si mesmo e vê que você é alguém errado, que precisa e carece da misericórdia eterna de Deus. E aí, diante dessa situação de quebrantamento, de entrega, você experimenta o alívio do Espírito, que vem fazer você nascer. Do meio do choro, Ele levanta um riso. No meio do quebrantamento, Ele traz a esperança. No meio do pó, Ele faz brotar a semente do amor e do perdão. Nós somos salvos pela graça eterna do Deus Pai, e não há pecado que nos impeça de entrar na presença dEle. Fala para o seu irmão: você, não há pecado na sua vida que Deus não possa perdoar. Amém? Isso é algo que te impede de entrar na presença e adorar a Deus. Outra coisa é a condenação. Fala, condenação. Sabe, mesmo quando nós já somos perdoados pelo Senhor, nem sempre é fácil aceitar esse perdão por completo. E perdoar a nós mesmos se torna difícil. O Senhor já nos perdoou, mas às vezes nós nos perdoarmos é algo muito difícil, e sofremos por isso. Muitos se sentem condenáveis diante do Senhor pelos seus erros e falam: como que eu posso levantar minhas mãos? Como que eu posso vir à reunião dos irmãos? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus, se minha vida é uma vida errada, se eu ando no caminho do erro? Jesus já te perdoou desse pecado. A glória do Senhor já alcançou a sua vida. O Senhor já não te vê mais pecado, não te vê mais cheio de pecados. Ele vê Jesus Cristo quando olha para você. Mas você tem que ter uma postura de se posicionar e tomar posse e falar assim: se nem Jesus me condena, eu também sou livre do pecado, eu me perdoo. Hebreus 12, verso 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Fala, olhando firmemente. Olhando firmemente. Alguém que se sente condenado não olha firmemente. Alguém que se sente condenado não consegue olhar nos olhos. Você já viu quando você erra com sua esposa, com seu marido? Quando você pisa na bola com seu pastor, com seu líder, com seu chefe, você consegue olhar nos olhos dele? A atitude de uma criança, quando erra, ela olha para o chão. Ela não consegue encarar. Quando às vezes eu me deparo com pessoas que falham, eu falo: olha nos meus olhos, irmão. Olha nos meus olhos, irmã. Ela não consegue olhar, ele não consegue olhar, porque ele não consegue se deparar com alguém que foi redimido. Ele se entende como condenável. Mas a palavra de Deus diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Levanta a sua cabeça, irmão. Olha para o céu. A palavra de Deus diz, Salmo 125: olhai para os montes, de onde vem meu socorro. O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Eleve os seus olhos aos montes, levante seus olhos aos céus, olhe na face de Cristo Jesus, receba perdão dos seus pecados e perdoe-se. Perdoe-se, resolva-se. Não tente justificar os seus erros. Fale: eu errei, mas eu me levantarei, porque o Senhor me perdoou. E se Ele me perdoou, eu não sou condenável. Aleluia. Outro fator que tem impedido você às vezes de experimentar a glória de Deus no meio do louvor é o mundanismo. É se envolver com as coisas do mundo. Ser mundano é ser o oposto de espiritual. Mundanismo é tudo que esfria a nossa fé e o nosso amor por Jesus. Quais são as coisas que têm apagado o amor de Deus na sua vida? Quais são as coisas que você tem permitido você experimentar? Às vezes pesos, nem sempre é pecado, nem sempre é algo errado, explícito, mas traz peso, te impede de experimentar o fluir de Deus. Como eu falei no início, às vezes você passou a tarde inteira assistindo lá o Faustão, você assistindo o programa lá do Geraldo, o programa que só aparece um monte de coisa que não agrega nada, gente seminua, músicas que não agregam, está lá curtindo um funk, ouvindo uma música pervertida, nada contra o estilo, mas aquelas frases, aquelas palavras, e você fica ouvindo aquilo e vem adorar a Deus, e ainda quer que Deus consiga adentrar no seu coração que está preto, que está negro de sujeira.
O mundanismo tem feito parte da vida da igreja. Nós não nascemos para que o mundo habite em nós. E também Deus não nos retirará deste mundo, mas Ele nos fez para que você possa viver nesse mundo sem ser contaminado por ele. E às vezes você quer ser cheio de Deus, mas passa os seus dias. Eu pergunto para você aqui, quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem dedicado em oração nesses dias? Quanto tempo você tem se envolvido com a glória de Deus? Sabe que aqui é só um reflexo daquilo que você tem vivido durante a semana. Você tem expressado aqui diante de Deus o que você tem gerado nos dias da semana. Pessoas que não têm coragem de ler um livro de jejum, não têm coragem de se entregar à palavra, querem oração. Ora para mim, pastor, olha aqui, irmão, compra lá o Vale Oração lá na cantina. Compra lá o seu Vale Oração, sua Vale Bênção. Você quer vida de Deus de verdade? Se converta. Vai orar ao seu Pai que te vê em secreto. Entrega os teus caminhos a Ele. Busque a face do teu Deus que não te deixa sem resposta. Gente infantil, ainda ouvi ainda hoje que não, por que não vem? Porque eu quero uma cura, então eu vou lá na da cura. A igreja virou shopping espiritual, onde aqui eu nem sei o que nós servimos aqui. Se fosse pôr o nome de produtos que nós servimos, tem umas que servem cura, outras que servem dinheiro. E nós que nós servimos? Nós servimos caráter para você. Nós servimos a unção do Espírito Santo para você. Nós servimos para você o mover de Deus, a palavra que liberta, que cura. Nós ensinamos para você que não há outro intermediário entre você e Deus. Que você, de minúsculo fé, você não precisa ir atrás de qualquer pastor, pastriz, apóstolo, apostila. Você precisa ter um encontro genuíno com Deus. E nós queremos te ensinar a ter esse encontro genuíno com Deus. Romanos 12, verso 2 diz: e não vos conformeis com esse século, projeta, mas transformai-vos. Fala para o seu irmão, transforme-se. Fala, se transforme, irmão. E ele te dá maneira. Como você se transforma? Pela renovação da vossa mente. Para de pensar como alguém do mundo. Pense como Cristo pensa. A palavra de Deus diz, Joel: quão bons pensamentos tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, a fim de lhe dar aquilo que vos desejais. Pensamentos. Quais são os pensamentos que Deus tem a seu respeito? Quando Deus olha para você, o que Ele pensa de você? Eu sei o que o diabo pensa de você quando ele olha para você. Ele pensa: olha o trouxa, olha o mané, que de domingo vai para a igreja e de segunda a terça serve a mim. É isso que ele pensa. Olha ali como engano ele, olha como eu persuado ele a desistir fácil. Só por umas dificuldades que ele já cai. É só abrir uma tela, um pop-up lá da internet pornográfico que ele já abraça. Olha como ele é fraco. É isso que o diabo fala. Mas Jesus Cristo olha para nós e fala assim: eu morri por Ele, Ele é a minha imagem, é a minha semelhança, Ele é mais que vencedor. Nele, através dele, as portas do inferno não prevalecerão. É a minha igreja, eu escolhi, eu os redimi, eu paguei um preço alto pela vida dele. Da minha mão ninguém os arrebata, da minha mão ninguém os toma, porque são filhos, são gerados, e eu os conquistei por um alto e bom preço. Paguei e ninguém os toma da minha mão. É isso que Deus pensa acerca de nós, filhos amados. Abra mão dos seus maus hábitos, abra mão do mundanismo, abra mão das coisas que impedem você de experimentar a glória de Deus. Você tem coragem às vezes de não perder um capítulo de uma novela. Tenha coragem de não perder um culto. Tenha coragem de não perder uma célula. Tenha coragem de não perder um dia de um jejum. Tenha coragem de orar todos os dias de amanhã. Tenha coragem de entregar a sua vida todos os dias e adorar a Deus livre. Às vezes você tem força para ficar até de madrugada assistindo filmes que não valem a pena. Tenha força para acordar mais cedo e para gerar um ambiente de fé na sua casa. Tenha força para declarar sobre o teu marido, sobre os seus filhos, sua esposa, que a graça do Senhor os alcançou. Tenha força para continuar sonhando, para entrar no seu trabalho e declarar: eu vou prosperar nesse lugar, porque as promessas de Deus não falham. Tenha força.
Lance fora o mundanismo. Lance fora aquilo que te atrapalha de experimentar a glória de Deus. Outro ponto é o conceito errado de Deus. As pessoas não conseguem ter visão de Deus. Muitos têm uma visão de Deus completamente negativa. Pensam que Deus é alguém tentando puni-los por alguma falha, que Deus quer castigar. Às vezes as pessoas acham que Deus quer descer o cajado na cabeça daqueles que erram, por isso que ele tem medo de Deus. As pessoas acham que Deus é mau. Alguns pensam que Deus castiga. Deus não castiga. Não há enfermidade que Deus põe na nossa vida. Ele não põe enfermidade em nossa vida. Deus é pai. Que pai vai colocar enfermidade na vida de um filho? Ouça-me. O Senhor tem planos excelentes para nós. Quando Deus olha para nós, Ele já está satisfeito, irmão. Porque Ele olha para nós e vê Cristo Jesus. Ele olha para nós e vê Jesus Cristo pendurado naquela cruz, dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E aí Ele vê você vivendo como Cristo viveu. Por mais que você erre. Outro ponto que tem afastado as pessoas de experimentar a glória do Senhor e a intimidade do Espírito, chama-se tradições religiosas. Fala tradições. Irmãos, muitos cristãos cresceram com algumas tradições que desaprovam louvor e adoração. Tem alguns que acham que bater palma é carnalidade. Vai explicar isso para Davi, que muitas vezes escreveu nos Salmos: aplaudi ao Senhor, batei palma. Batei palmas, bata palma. Agora você bata a palma para o Senhor. Faça um som para tocar os céus. Faça um som para tocar os céus. Você é livre para aplaudir ao nosso Deus. Faça um som que toque a glória do Pai. Uou! Aleluia! Deixa eu te dizer algo. Vivemos um tempo onde as igrejas eram proibidas bater palma. Proibido aplaudir ao Senhor. Não sei que show que fizeram aí, aplaudiram. Foi lá no Woodstock. Essa é a história? Me ajudem. Dos Beatles, aplaudiram quantas horas, filho? 3 horas. 3 horas. Aplaudindo a Deus, aos Beatles. Aplaudindo lá o John Lennon. Aplaudiram a Paul McCartney. Aplaudindo homens. E nós cansamos e não fazemos uma expressão de aprovação. O que é aplaudir? O que significa aplaudir, igreja? Hoje é aniversário de Renan, depois a gente dá um aplauso para ele. É falar parabéns, é honrar. Aplaudir é botar em evidência aqueles que são dignos de honra. Você está me ouvindo? Temos coragem de aplaudir uma banda de rock, mas quando vamos aplaudir o Senhor, sentimos restrição. As igrejas ensinam: não se bate palma na casa de Deus. Que é isso? Eu sou a casa de Deus que bate palmas. Você precisa compreender isso. Mateus 15, verso 6, projeta, diz assim: esses jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. A tradição, a religiosidade, o achar que as luzes não podem fazer parte do nosso meio, porque Deus não, isso é a aparência do mundo. Deixa eu falar, é o mundo que nos copia. Você ouve um som, você fala: eu já vi esse som lá da banda tal do mundo. Deixa eu falar, o diabo ele não tem poder de criar nada. O único que tem poder criativo aqui são dois: Deus e o homem, que faz as mesmas obras que Deus faz. Nós temos o poder criativo de Deus em nossas mãos. Então nós podemos criar música, podemos colocar luzes, podemos liberar a fumaça, podemos pôr aqui músicas preparadas, ambiente adequado para honrar o nome de Cristo Jesus. Tradição te impede de dançar. Onde já se viu um homem de Deus dançar? Vai dizer isso para Davi.
Onde já se viu um homem de Deus chacoalhar a cabeça? Você nem imagina o que Davi fez. Ficou de cueca no meio do povo para dançar. Você quer ver seu... Não quer ver nada não. Davi dançou de cueca, ele tirou a estola, tirou a roupa, ficou com a roupa de baixo. E ele rodopiava, saltava, pulava na presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele estava trazendo para sua casa a arca. E ele sabia que Deus ia se manifestar na sua casa. Agora a presença chegou. Quando a presença chega na sua vida, você dança. Quando a presença entra, você não liga para quem está do seu lado. A tradição tem matado as pessoas a experimentarem a glória do Senhor. Temos que ter coragem de expor essa sua tradição à palavra de Deus e nos libertar dela, irmãos. O que Deus diz acerca disso? Uma vez falaram para os discípulos não louvarem e adorarem a Deus. Sabe o que eles falaram? Se nós não adorarmos a Deus, estas pedras adorarão e cantarão. Deixa eu falar. Se o seu louvor não fosse importante, Deus não escreveria na Bíblia 150 livros, capítulos só de músicas, que se chama Salmos, e depois mais uma penquinha chamado Cantares. Se não fosse importante a música, se a música não fosse parte, e eu falo um negócio que a música ela tira a centralidade de alguém fazer. Aqui nós não estamos para chamar atenção para nós, mas estamos aqui para levar você a entregar a sua atenção a Deus. E você no meio do louvor, você pode estender as suas mãos e tocar na vestes do Senhor, ser cheio da glória dele, porque há liberdade no meio do louvor. E quando um prega, como estou fazendo agora, você só recebe. E você precisa aprender a falar amém também para liberar o seu coração para Deus, confirmar a palavra, porque essa é uma maneira de nós participarmos com a palavra, dizendo amém, é verdade, sim Senhor, é isso que o Senhor quer para nós, é isso que nós queremos te entregar. Nós temos que estar mais livres dos obstáculos do diabo que tem calado a boca da igreja. Fala aleluia. Outro ponto que nos impede é o orgulho. Orgulho tem impedido as pessoas de se rasgarem diante do Cordeiro. Orgulho. Acham que não são, isso é ridículo. Como é que eu vou dançar? Lá no mundo, se você foi desviado alguma vez, ou foi mundano, como é que você dançava? Que passinhos você fazia? Você quer mais ridículo que aquilo? Você quer mais ridículo que aquilo? E hoje você pode celebrar o rei e dançar para esse, mas você não tem coragem. Mas tinha coragem de fazer um monte de coisa obscena e ridícula antes. Não é impressionante? Nós perdemos o foco, ou nós envelhecemos. Tem alguém aqui com 100 anos já? Tem algum Matusalém no nosso meio? Mas quando não dança, parece que eu vejo alguns Matusaléns engessados, quebrados. Estão que nem o Taylor hoje, travado. Ele vai sair dançando. Cadê o Taylor? Vai sair dançando daqui a pouco, escurado. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. Deus travou a coluna dele só para nós destravar hoje e mostrar que o poder do Senhor é que nos restaura. Amém, Taylor? Acredite nisso. Você vai ver que você vai dar uma cambalhota aqui hoje ainda. Agora outra coisa que nos impede é o temor de homens. É achar o que vão pensar de mim. Provérbios 29, 25 diz assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Não tenha medo do que vão pensar de você. Não tenha medo, porque sabe, uma vez Davi dançando mesmo, a sua esposa Mical olhou e desprezou a ele. E essa mulher não teve filhos até o fim da sua vida, só por essa atitude de desprezo de alguém que se movia no espírito. Aqueles que criticam, aqueles que desprezam, aqueles que oprimem, aqueles que criticam, eles não são fecundos no Senhor, são estéreis. Eles não têm o espírito da vida. Existem também as opressões satânicas, são os pesos espirituais. É toda obra maligna que quer impedir a gente de avançar. Eu vou te falar, você acha que o diabo está contente com a igreja? Você acha que o diabo vai ficar caladinho e ver a igreja avançar e 150, aleluia? Vai ficar quietinho não.
E nem adianta. Pode estribuchar, diabo, mas nós vamos atropelar você. Esse é o nosso propósito. Agora, como nós podemos restaurar o louvor? Primeiro, tenha uma visão correta do louvor, irmão. Você precisa de... Olha, eu essa semana aqui, semana retrasada, mas essa semana foi fantástico. Alguns já ouviram a música Fly, do Jason Upton. Essa é uma música que ele canta num orfanato com 700 crianças. 700 crianças, ele só num teclado, uns irmãos tocando com ele ali. Jason Upton, você procura Fly, ou você procura no YouTube assim, ó, Jason cantando com um anjo. E ele, enquanto ele cantava uma música suave de adoração e dedilhava, veio um som estranho. E eles perceberam aquele som. E depois, quando eles foram ouvir a gravação, eles ouviram que era um som diferente. Foi gozado esse som. E um som que encaixava na música. E aí, antes disso, né, no final da apresentação dele ali, com 700 crianças, imagina o ambiente daquele lugar, irmão. 700 órfãos, 700 abandonados ali, tinham 700 crianças clamando por um pai, clamando por uma mãe, sem referência de pai. Foram 4 horas na mesma música. Obrigado por agregar aqui. Foram 4 horas cantando a mesma música. Essa música tem 12, 15 minutos, que tem um trecho onde os anjos cantam com ele. Mas por que os anjos cantam? Porque veio uma criança no final e veio falar o seguinte: Jason Upton, enquanto você tocava e cantava, eu vi um anjo atrás de você, estava a uns 4 metros de você. E aí ele falou assim: nossa, a igreja dessa criança deve ser aquelas igrejas que ficam falando de anjo, né? E ele falou: oh, que bonitinho, né? Ai, que legal, né? Papai do céu está conosco, né, querido? Imagino que foi assim. E aí eles foram tirar a tema daquele som e levaram para o engenheiro de som, que estava masterizando. Eles gravaram cada canal. Eles foram no canal da guitarra, não acharam o som. Foram no canal do contrabaixo, não acharam o som. Da bateria, do teclado, só acharam o som no microfone dele. Falou: Jason, esse som veio do seu microfone. E é gozado, porque esse é um som que parece que tem uma pessoa cantando mais ou menos a uns 4, 5 metros de você, atrás de você. Aí na hora ele lembrou da visão da criancinha. Que experiência! Os anjos vieram cantar com ele. Aí eu comecei a refletir: o que é isso, Deus? Que ambiente é esse, Deus? Quando a gente está adorando, o que é que está acontecendo de verdade? Será que eu só estou do lado dos irmãos? Será que eu só estou num ambiente meio escuro aqui, com luzes diferentes? Aí eu comecei a enxergar que quando eu estou adorando, eu adentro aos lugares celestes. E aí os anjos de Deus se alinham a mim para cantar a Ele comigo, para louvar a Ele comigo, com você. É a celebração do Deus eterno. É a igreja adorando ao Senhor. Essa é a verdade. Essa é a visão que você tem que ter do que é adoração. É impressionante, porque nós não ligamos mais para adoração. Oh Deus, Senhor, a adoração passou a ser comercial, só para vender CD, para agradar pessoas. Esqueceram de adorar para agradar a Deus, porque a adoração é dele, não é minha, não é para mim. Não toco para satisfazer minhas vontades, eu toco para entregar o meu melhor para Ele. E eu agora aprendi algo: que quando eu toco, anjos tocam comigo. Quando eu celebro, anjos celebram comigo. Quando eu estou adorando a Deus, o diabo sai correndo e se levanta o altar da adoração, e o ambiente fica cheio de anjos cantando com a igreja, cantando com você. Por isso que você precisa abrir a boca para cantar e adorar a Deus, senão as pedras cantarão. É isso. Nós temos que ser como pedras vivas, labaredas de fogo, pedras vivas que clamam a Deus. Eu aprendi a isso. Então o primeiro foco para você poder adorar a Deus: restaure a visão do louvor. Não reclame, não fale que o som é isso, que o som é aquilo. Deixa para lá.
Você quer saber qual que é o som que tem no céu? Diz a Bíblia: raios e relâmpagos, trovões, trombetas, som de chofar, sons de anjos celebrando, coral de vozes cantando ao Cordeiro, e a natureza soltando seus sons, ventos, trovões, raios. Quando veio o Espírito Santo, foi como um som de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Você está compreendendo? Qual é o som dos céus? Sem a tua voz, não é o mesmo. Nós temos que aprender a unir a nossa voz com o som de Deus, com o som dos anjos. Você consegue compreender? Quais são as expressões físicas que derrubam as barreiras contra o louvor? Olha, irmãos, ficar em pé, por exemplo, é uma atitude de respeito. Quando alguém entra, você se levanta para cumprimentar. Então, quando você adora a Deus, tem uma postura. Fique de pé, erga suas mãos. Quando você ergue as suas mãos, você está bendizendo ao Senhor. Salmo 134 diz: erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Salmo 143, 6: a ti levanto as minhas mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Levantar as mãos é um sinal universal de rendição, de que você se entrega. Incline-se, ajoelhe-se. Geralmente, quando as pessoas são tomadas pelo sentimento de presença de Deus, elas se ajoelham espontaneamente. Salmos 95, verso 6 diz: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Olha só, sabe, são atitudes importantes. Ajoelhe-se, dance, dance. A dança é uma forma de louvor demonstrativa, é muito emocional e não há nenhum problema. Você acha que Deus não tem emoções? Tem gente que acha que Deus nunca ri, que Deus não se ira, que Deus não fica, às vezes, bravo. Deus fica assim. Quando mexem com você, Deus se levanta com braveza e com ira. Quando falam mal da igreja, Deus fala que Ele mesmo vai punir quem falou mal da igreja, e Ele ri dos seus inimigos. Jesus chorou, Jesus se alegrou, Jesus se regozijou. Dance. Salmo 149, 3 fala: louve-lhe o nome com flauta, cante-lhe em salmos com adufes e com harpa. Louvai com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta. Louve o Senhor com as suas danças. A importância da dança. Dança para celebrar a salvação, como Miriam celebrou quando saiu do Egito. Ela começou com seu tamboril e balançar e bater os tamboril lá em Êxodo 15, 20. E ela dançava, celebrando porque ela saiu do Egito. Chega o tempo de escravidão. Dance para restaurar a alegria, como Davi dançou, trazer a arca para sua casa. Dance, pois Deus muda o seu pranto em alegria. Jeremias 31, 13. Então a virgem se alegrará na dança, também os jovens e velhos tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. Fala aleluia. Fique em silêncio. Às vezes nós paramos aqui, não é porque a gente não sabe o que vai tocar. Na verdade é verdade, nós não sabemos, que nós queremos tocar o que o Espírito quer que a gente toque. E às vezes é bom o silêncio. O silêncio é um contraste ao som dos cânticos, das vozes. Tenha liberdade de se calar, tenha liberdade de curvar sua cabeça, de contemplar a Deus e aguardar a manifestação dEle, e perceber o quanto Ele está presente na sua vida. Um tempo de silêncio é um tempo de olhar para dentro. Um tempo de silêncio é um tempo de aguardar uma voz que vem do Senhor para nós. Chore. Essa é outra expressão que você tem que ter liberdade. Chore diante do Cordeiro. Isso é uma expressão genuína de um sentimento para com Deus, uma expressão de gratidão, não de pesar,
não é de dor, mas é um choro de alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro de ter sido escolhido por Deus, o choro de ter sido poupado, o choro de ter sido salvo, o choro de ter sido remido, o choro de alegria e da liberdade. Ria, dê uma risada santa, uma risada contra as obras do inferno, uma risada que só aqueles que são salvos e remidos podem dar. Dê um sorriso, dê uma risada alta. Não, dê uma grande risada. Aleluia. Salmo 126 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Aleluia! Deus tem feito grandes coisas. Marche. A marcha representa uma expressão frequente ordenada por Deus ao seu povo. Lembre-se, a marcha ao redor de Jericó fez cair as muralhas. A marcha, entre muitos outros episódios da Bíblia, o povo marchava. O Senhor falava no tabernáculo: levante a tenda e marche, marche. A marcha é uma exposição coordenada dos nossos passos que depõe contra o diabo. Você está me ouvindo? Pois bem, qual o projeto de Deus para nós na adoração? É que cada um aqui experimente um nível raso de uma presença pequena. Ele quer abrir as portas da casa dele, para que você o encontre e ele possa habitar no seu meio. Fica de pé. O que é que tem impedido você às vezes de entregar a Deus o seu melhor? Eu quero que você tolere aqui um pouco de tempo comigo, mas eu quero que você agora avalie o seu coração. Ouça o Espírito Santo que habita em você. O que quer que Deus quer que você se posicione? Quantos precisam ser restaurados? Quantos aqui necessitam quebrar os grilhões que te impedem de ser livre para experimentar a vida no Senhor? Faça um sinal assim com a mão. Só aqueles que têm coragem. Isso, tenha liberdade, irmão. Tenha liberdade. Quero dizer algo para você. A opção, ela é sua, porque Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Deus já fez tudo. Agora o que você fará? Diante de uma palavra dessa, que fala sobre viver um momento espiritual, o que você imagina? Porque a palavra de Deus diz que é antes no natural para depois ser no espiritual. Quando você adora a Deus, que tipo de adoração você está depositando nos pés dele? Que tipo de incenso, que cheiro sobe para Deus? Alô? Às vezes, o que tem subido é um choro de murmuração, de reclamar que o horário está avançado, de reclamar que não foi a palavra que eu queria ter ouvido, de reclamar porque esqueceram de mim, porque não me ligaram, porque não fizeram tal coisa, porque não me, né? O que é que tem subido diante de Deus? Vem aqui, presta atenção. Se você não lidar consigo mesmo, nem teu líder, nem eu, teu pastor, e nem Deus vai conseguir lidar com você. Agora é um momento seu. Agora é um momento seu. É isso, Osmário. É um momento seu. É um momento que você tem que olhar para dentro de você e falar: Deus, isso tem me impedido de experimentar um sobrenatural do Senhor.
Eu queria que você curvasse suas cabeças e olhasse para dentro de si, com toda sinceridade. Você está diante de Deus. Olha para dentro do seu coração, avalia Ele agora. Avalie o seu coração. E comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor. Comece a sondar o coração de Deus. Comece a apresentar para Deus seus sentimentos. Comece a mostrar para o Senhor as suas lutas. Se você tem sido alguém que tem trocado a glória por um tempo de prazer num sofá, tem se entregado à preguiça, deixando de buscar a face de Deus, para se entregar ao descanso, ao prazer da alma. Fala para Deus, fala: Senhor, eu entrego a Ti essa situação hoje. Eu quero ser tomado pela Sua glória. Eu preciso da Sua glória. Eu preciso da Sua glória. Eu preciso da Sua glória. Comece a dizer a Deus: eu preciso da Sua glória. Eu preciso do Seu Espírito em minha vida. Eu preciso do mover do Seu Espírito em mim. Fala: Deus, move as águas em mim. Comece a orar. Eu quero ouvir a sua voz orando ao Senhor. Quero ouvir o som das vozes agora orando. Quero ouvir o som das vozes. Quero ouvir o som da sua voz orando. Oh Jesus, oh Espírito, ouve nossas vozes nessa hora, Senhor. Sim, Jesus, ouve, Senhor. Ouve, vai falando para o Senhor nessa hora. Oh Jesus, oh Espírito, comece a declarar a Deus então.